Bom dia, graça e paz. Aqui é a Thalita Martins. Chegamos na sexta-feira, nosso devocional para as mulheres. E estamos lendo juntas o livro Esposa e Mãe, Segredos de uma Mulher Feliz e Satisfeita no Casamento e no Lar. E hoje nós vamos iniciar o 4º capítulo. E ele tem como tema, que é o seguinte: como enfrentar os problemas que a perturbam. E pensando nisso, quero compartilhar com você um versículo que o Senhor colocou no meu coração ontem na igreja, e eu acho que ele cabe muito bem para esse título. Lá em Jeremias 33:3, que diz: fale comigo e eu responderei. Pergunte-me e contarei a você coisas grandiosas e maravilhosas que você não conhece. Talvez você esteja enfrentando problemas que a perturbam, que a preocupam, e o Senhor te diz: clame a mim e eu te responderei, vou te dar uma direção, uma resposta, mulher. Amém? Então já quero começar. O capítulo 4 eu vou dividir então em 2 dias, vou ler uma parte hoje, outra na segunda-feira a gente termina ele, amém? Espero também, irmãs, que esse livro esteja sendo bênção para a sua vida, para famílias, tenha sido resposta, talvez, de uma oração que você pediu ao Senhor para te dar uma estratégia para cuidar da sua família, do seu lar, amém? E como eu compartilhei ontem, ao final do capítulo 3, todo final de capítulo tem lá as aplicações pessoais, se esforce para fazer. Eu creio que às vezes pode parecer só perguntas, uma coisa tão simples, mas irmãs, quando você senta, escreve e você ora, ao Senhor, e você vai responder essas perguntas, ali, creia que há poder nisso, que nessa atitude que pode parecer simples, o Senhor pode te curar, pode, mudar muitas coisas. Então, faça mesmo, usufrui daquilo que o Senhor tem preparado, mulher. Amém? Então vamos começar a nossa leitura. A desilusão, o desapontamento e o desânimo são os 3 problemas mais sérios que perturbam os casais de hoje. São de natureza psicológica e, se aprendermos a enfrentá-los corretamente, veremos que muitos dos outros problemas irão desaparecer. Creio que quanto mais cedo você ficar desiludida em seu casamento, tanto melhor, pois quando se livrar de todas as fantasias que acumulou durante a vida inteira, Deus poderá começar a operar. Quando você percebe que vai ficar desanimada e desapontada, essa atitude já é um sinal de cura. Enquanto se mantiver presa aos velhos complexos de Cinderela e aos sonhos de amor, não estará na condição ideal em que Deus poderá realmente começar a operar. Existe um outro ponto básico que devemos aprender a enfrentar na nossa vida, a fim de que Deus possa operar em nós como pessoas e em nosso lar. Para mim foi uma surpresa. Passei pela rotina normal da desilusão, do desapontamento e do desânimo. Descobri que meu marido não era o príncipe encantado. Ele tinha alguns defeitos e a nossa vida não ia ser um mar de rosas. Nesse ponto, Satanás agiu a seu modo e me fez sentir deprimida. Eu não tinha a menor ideia que poderia cair em tão grande depressão até que me casei. Conversei com várias mulheres que me contaram ter tido experiências semelhantes. Não sabiam que eram geniosas até se casarem. Não sabiam que tinham muito medo até o nascimento do primeiro filho. E aí, este sentimento começou a dominá-las. Deus deu-me um sistema para enfrentar esses problemas e quero transmiti-los a vocês. Quando eu ficava terrivelmente deprimida, permanecia nesse estado por 1 ou 2 semanas. Pensava: isto é terrível para alguém que se considera cristã. Mas eu continuava permitindo que tais situações se repetissem sem fazer nada. Depois de algum tempo, descobri algumas coisas interessantes sobre a depressão e a ira. Você poderá descobrir essas mesmas coisas com respeito ao egoísmo,
medo, mau gênio ou o que quer que esteja perturbando. Descobri que estava usando a minha depressão como arma contra a minha família. Quando eu estava deprimida, eu me sentia no direito de agir como se estivesse dizendo: muito bem, se são inteligentes, fiquem longe de mim. Podia também dizer coisas mesquinhas à família e achar justificativa para isso, porque me sentia deprimida. Comecei então a orar. Senhor, preciso da tua ajuda para controlar esse sentimento. Comecei a compreender que a depressão me dominava mesmo antes de se sentir que isso ia acontecer. É isso que ocorre com você? Quando você fica com raiva, diz: não há nada que eu possa fazer. Acontece, fico com raiva. O mesmo acontece com o egoísmo e o medo. Eles penetram em você sem que perceba? Eu sabia que deveria haver um meio de reconhecer o inimigo logo que ele chegasse, porém não sabia qual era. Foi então que eu passei a orar pedindo um sinal. Então faça o mesmo, ela deixa aqui como uma dica. Ore para que Deus lhe conceda um sistema de alarme para avisá-la. Veja bem, Deus vai ao seu encontro onde você estiver e dá o alarme. Eu descobri que meu alarme era uma sensação de vazio na boca do estômago, uma espécie de pressentimento. Eu acordava de manhã e pensava: alguma coisa está errada, não sei o que é, mas hoje vai dar tudo errado. Você já se sentiu assim? Esse pode ser também o seu alarme. É surpreendente como tantas pessoas têm esse mesmo pequeno alarme. Então, uma dica: ore, quando você perceber que o seu dia já não está começando muito bem, clame ao Senhor, porque Ele é o socorro bem presente, amém? E eu vou ler mais um subtítulo hoje e não vou me estender muito. O segundo é: tome uma decisão quando o alarme der sinal. Descobri que tinha uma fração de segundo para tomar uma decisão naquele momento específico. Seguir o caminho de Deus ou o meu próprio caminho. Todas nós enfrentamos o mesmo dilema. Podemos seguir o nosso caminho ou o de Deus. O que o seu caminho oferece, mulher? Em primeiro lugar, você vai perceber que gosta de sentir-se infeliz. Já se sentiu assim? Há uma certa satisfação associada com o sentimento de infelicidade. A seguir a satisfação se transforma em autopiedade. Ninguém sofre como você. Se os outros pudessem compreender os seus problemas, se todos pudessem compreender qual a sua verdadeira condição, concordariam que você tem o direito de estar deprimida. E aí, a partir desse sentimento de autopiedade, você se atira diretamente no abismo do desespero. E esse será o seu sistema de vida, se não tomar uma atitude imediatamente. Se você tem raiva, provavelmente age da mesma forma. Pensa no fato de que estourou com o marido, ou talvez com os filhos, e se sente tanta pena de si mesma. Desse ponto para o abismo é um pulo. Quando você começa a pensar em seguir o caminho de Deus, vai encontrar o inimigo para atrapalhar. Ele vai dizer: é difícil demais, não tente. Leva muito tempo para seguir o caminho de Deus. Não dá, é muito mais fácil do meu jeito. E todo o tempo Deus está ao seu lado dizendo: por favor, faça como eu quero. Há anos não sinto mais qualquer depressão e é interessante ver como Deus me libertou dela. E esse mesmo sistema já modificou muitas outras vidas. Em primeiro lugar, você se afasta de si mesmo e se volta para Deus. Mateus 11:28 diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. As palavras cansados e sobrecarregados significam completamente alquebrados. Não lhe resta mais nada. E você se sente assim pouco antes de ficar deprimida, irada, ou seja, o que for. Amém? Hoje nós vamos parar por aqui. Que Deus abençoe, mulher, que Ele te encoraje, te fortaleça, no nome de Jesus. Que a presença dEle esteja sobre a sua vida, sobre sua casa. Se levante, mulher,
Em nome de Jesus, seja forte e corajosa. Deus é contigo. Amém?